Aleluia, glória a Deus. Chegando nesse dia com a palavra que se encontra em Mateus capítulo 5, a seguir. Mas antes, aleluia, já vamos orar, para nós começarmos a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia e já pedindo licença para entrar na sua presença, ó Pai, mais uma vez nesse dia, Senhor. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, fica conosco, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Pai, a essa família, Senhor. Pai, vai de encontro a todas aquelas pessoas, Senhor, que está precisando de ouvir a palavra do Senhor, que essas pessoas venham a abrir esse conteúdo, aleluia, que venham ouvir esse conteúdo, Pai, mas que não só ouvir a sua palavra, mas que essas pessoas venham a praticar a sua palavra, que essa, Pai, palavras não venham entrar no ouvido e sair no outro, mas sim entrar pelo ouvido e ir direto para o coração. Santo de Israel, estamos aqui crendo, Pai, no sobrenatural do Senhor, Jesus de Nazaré. Deus de poder e de glória, Pai, levanta quem está caído, coloca de pé, Pai, aleluia, dá ânimo, Senhor, a quem está fraco, Pai, aleluia, levanta quem está na lama, coloca em terra seca, rabassubianda, canta rabasébia. Deus de poder e de glória, estamos crendo, Pai, no sobrenatural, canta rabassúbia do Senhor, canta rabasébia, estamos aqui, canta rabassúbia, estamos crendo no sobrenatural do Senhor. Deus fica conosco, Pai, é em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que o Santo de Israel, Deus fica conosco, é o que eu te peço nesse dia, Senhor. Aleluia, fica conosco, meu Deus, fica conosco, Senhor. Deus vai tocando agora, Pai, vai tocando em pessoas que estão sentindo dores, ó Pai. Deus, que depois dessa palavra, Senhor, quem está sentindo dores não vai sentir mais dores, aleluia, que essa dor vai sumir, Pai, aleluia, meu Senhor, Jesus de Nazaré, assim como o Senhor, Pai, curou todas aquelas pessoas aleluia, naquele tempo, Pai, que o Senhor possa curar também hoje, agora na sua presença, Senhor, vai curando, aleluia, em nome de Jesus. Senhor da glória, fica conosco em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos, já peço para você deixar o seu joinha, aleluia, e também, se possível, o seu comentário. Irmãos, o seu joinha significa que você está gostando da palavra, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Se você só visualizar e não deixar o seu joinha, é um sinal que você não está gostando da palavra de Deus. E o seu joinha é um sinal que você está gostando da palavra de Deus. Amém? Eu quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que não é cristão, irmãos. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aceita Jesus, aleluia, porque Jesus quer te salvar. Jesus não quer que você vá para o fogo eterno. Jesus quer te salvar, então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos para a palavra de hoje. Mateus capítulo 5 a seguir. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, aleluia, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. E bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. E bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia. Aleluia. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Aleluia, glória a Deus. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueiro, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Aleluia. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Aleluia. E não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Aleluia, glória a Deus. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i e um só um ti, que só tudo tenha cumprido. Aleluia. Aleluia. Qualquer que, pois, que violarem desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aleluia. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Aleluia. Cantarabassúpia. Aleluia, Senhor. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. Aleluia. E, portanto, se estiverem apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, aleluia, glória a Deus, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Aleluia, glória a Deus. E concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Aleluia. Santo de Israel, aleluia. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagare o último cedil. Aleluia. Glória a Deus. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aleluia. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aleluia. Aleluia. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aleluia. Eu, porém, vos digo que todo aquele que lhe repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Aleluia. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Aleluia. Glória a Deus. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aleluia, Senhor. Nem juiz pela sua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Aleluia. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Aleluia. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Aleluia. Glória a Deus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E ao que quiser pleitear contigo, retiraste a túnica, larga-lhe também a capa. Aleluia. E se qualquer te obrigar a caminhar no passos, vai com ele 2 mãos. Aleluia. Aleluia. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes.
ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Aleluia. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo de Israel. Pois se amarde aos que vos ama, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aleluia. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aleluia. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aleluia, glória a Deus. Esse foi capítulo 5, aleluia, de Mateus. Vamos para o capítulo, aleluia, 6, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Glória a Deus. A garganta está um pouco ruim, irmãos, mas não é por isso que a gente vai parar. A gente vai continuar. Aleluia. Vamos para a palavra. Aleluia. Deus é bom e Ele está aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensas junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aleluia. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aleluia. Deu para vocês entender, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aleluia. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aleluia. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que estás em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Cantarabassúpia, cantarábia. Oh, Santo de Israel. Aleluia. E orando, não os reis de vãs repetições, como os de gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aleluia. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário,
antes de vós o pedis. Aleluia. Portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia, glória a Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Aleluia. E não nos deixa entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial também perdoará a vós. Aleluia. Se, porém, não perdoar-te aos homens, não tampouco nosso Pai perdoará nossas ofensas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aleluia. Glória a Deus. Para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Glória a Deus. Para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Deus é bom. Não ajuntei para vós tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem os consomem, e onde os ladrões não roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não roubam. Aleluia. Aleluia. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a candeia do corpo são os olhos, e sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Se, porém, os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz Aleluia. E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz são trevas, tão grandes são tais trevas. Aleluia. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pela vez de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Olhai para as árvores do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Aleluia. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um povoado à sua estatura? Aleluia. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Aleluia. Glória a Deus. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos abrimos de vestir. Havemos de vestir. Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisai de tudo isso. Aleluia. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Aleluia. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Foi o capítulo. Aleluia. Capítulo 6. Vamos para o capítulo 7 de Mateus. Aleluia. Vamos para o capítulo 7. Aleluia. E Deus é bom, e Deus é poderoso. Aleluia. Vamos para a palavra, irmãos, porque Deus é bom. Vamos para a palavra. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, os medirão a vós. Aleluia. Glória a Deus. E porque vês o ardeiro no olho do teu irmão, e não reparas da trave que está no teu olho. Aleluia. Glória a Deus. Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Aleluia. Glória a Deus. Hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o arteiro do olho do teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Aleluia. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Pois todo o que pede, percebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Aleluia. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Aleluia. Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Aleluia. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe as pedirem. Aleluia. Só um minuto aqui, irmãos, só atender a porta aqui. Oh, Senhor da glória, de misericórdia, Senhor. É isso, irmãos, vamos para a palavra. Vou repetir aqui 2 versículos. Tá bom? Vamos lá. Ou se lhe pedir peixes, lhe dará uma serpente. Aleluia. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Aleluia. Ó Senhor. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontrem. Aleluia. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aleluia. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Aleluia, glória a Deus. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos más. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Aleluia, glória ao nosso Deus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Aleluia. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aleluia, glória a Deus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aleluia, glória a Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele, pois, que ouver essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aleluia, glória a Deus. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aleluia, glória a Deus. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Aleluia, glória a Deus. E porque as ensinavam tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmãos, 7. Aleluia, de Mateus. Vamos para o capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o capítulo 8 de Mateus. Aleluia. O conteúdo é um pouco grande, né, irmãos? Aleluia, mas é a palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Aleluia. E eis que veio um leproso e o adorara, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me livre. Vamos repetir. E eis que veio um leproso e o adoravam, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aleluia. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Aleluia. Disse-lhe então Jesus: olha,
não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele o centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, do meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente tormentado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, no meu criado já estava em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Aleluia. Que palavra linda. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Aleluia. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Aleluia. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, o reino do céu. Aleluia. Mas, aleluia. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Mas os filhos do reino serão lançados das trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e te seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com fé, aleluia, e com febre, aleluia. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sua sogra deste de cama e com febre, aleluia. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e o serviu, aleluia. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos.
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. Aleluia. E, aproximando-se um escriba, disse: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fosse. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aleluia. E entrando ele no barco, aleluia. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiu. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluia. Os discípulos, pois, aproximando-se, no despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Aleluia. Glória a Deus. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aleluia. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram e ao encontro dos endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia, Senhor. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aleluia. Ora, a alguma distância deles, andavam pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhes Jesus, então saíram e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Aleluia. Glória a Deus. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus,
e vendo o rogarão-lhe que se retirasse dos seus termos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 8, irmãos. Aleluia. Irmãos, acabamos de ouvir, essa palavra linda, forte. Aleluia. E vamos orar, mas antes eu quero fazer um apelo para você mais uma vez, você que não é crente ainda, você que não é cristão, irmãos. Você que eu não sei o porquê você pode ser que você está, Aleluia. Quebrou sua aliança com Cristo, faz a sua nova aliança, irmãos. Aleluia, com Cristo, e fica na fiação de Deus. E você que nunca aceitou a Jesus ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus quer te salvar. Jesus não quer que você vá para o lago de fogo. Jesus quer que você vá para os céus. Aleluia. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, e fica na fiação de Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, acabamos de ouvir agora a sua palavra, Senhor. Aleluia, que foi em Mateus capítulo 5 ao capítulo 8, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, vai de encontro a cada um que está aqui conosco, Senhor, nos prestigiando, Pai, dando ouvido à sua palavra, Senhor. Aleluia, Deus de poder e de glória, continua conosco, Pai, suas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Papai do céu. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, porque vindo do Senhor é coisas boas. Aleluia, meu Deus, meu Pai, continua com as suas duas mãos seguro na direção, Pai, da minha vida, porque o Senhor está na direção, eu estou indo para o caminho certo. Aleluia, meu Deus, meu Pai, eu já te peço também, Senhor, fica conosco, Pai, eu te peço, meu Deus, que todo mal, Senhor, sai em nome de Jesus, que todo mal que está assolando, Pai, essa pessoa, sai, que todo mal, aleluia, que está assolando essa família, assolando essa casa, na autoridade do nome de Jesus, toda legião de demônios, todo, aleluia, seta maligna, todo levante do inimigo, todo, aleluia, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que não convém do Senhor, todo mal que está assolando essa casa, na autoridade do nome de Jesus, todo mal, sai em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, Deus de poder e de glória. Esse foi o conteúdo de hoje, irmãos. Que todo mal venha a ser destruído, que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Amanhã estamos de volta, irmãos, com mais conteúdos da palavra de Deus.